Olá, você meu amigo, minha amiga. E aí, tudo certo? Professor Bruno Lira aqui para a gente conversar sobre um tema bem bacana do direito administrativo, que são os agentes públicos. Agentes públicos, pessoal, um tema que envolve a sua vida daqui a alguns dias, alguns meses, ou quem sabe alguns anos, vai depender da sua caminhada, que ponto você está da sua jornada, mas tenho certeza que você vai conseguir chegar lá e que você vai conseguir ser regido por algum desses regimes jurídicos que nós vamos trabalhar aqui hoje. Tudo certo? Beleza? Então vamos lá, pessoal, olha só. Quando a gente fala sobre o tema de agentes públicos, a gente primeiro vai conversar aqui sobre uma classificação doutrinária dos agentes públicos, tá certo? Como assim, professor? Uma classificação doutrinária? Classificação doutrinária, gente, é uma classificação de agentes públicos, é um conceito, uma classificação dos agentes públicos criada pela doutrina. Então, a doutrina de direito administrativo, ela cria essa classificação e as provas de concurso, elas vêm cobrando de maneira bem corriqueira, beleza? Então, analisa aqui comigo, vamos trabalhar quais são essas classificações. Ok, pessoal, então primeiro a gente precisa saber sobre o conceito de agentes públicos. Agentes públicos. Primeira coisa é, agente público, aqui, esse conceito que eu estou trabalhando com você nesse momento, esse conceito de agente público é um conceito amplo, tá? É um gênero. Como assim, professor? Um conceito amplo é um gênero porque agente público aqui, galera, é toda e qualquer pessoa que representa a administração pública, que exerce uma função pública, seja de maneira transitória ou seja de maneira permanente, com ou sem remuneração. Esse é o agente público. Então, o agente público pode ser qualquer uma das várias espécies que nós vamos ver aqui. E na maioria das vezes que as leis tratam sobre agentes públicos, por exemplo, quando a lei de improbidade administrativa fala sobre agente público, quando, por exemplo, o Código Penal ele trata de uma nomenclatura antiga ainda, ele traz uma nomenclatura que é funcionário público. Mas esses conceitos que muitas leis trazem, é esse conceito de agente público aqui. É de qualquer pessoa que representa a administração pública com ou sem remuneração, de maneira transitória ou permanente. Beleza? Abrange diversos tipos e diversas espécies de agentes públicos. Ok, pessoal? Show de bola? Beleza, então nós vamos trabalhando aqui 5 classificações de agentes públicos, 5 espécies de agentes públicos. A primeira espécie de agente público que eu vou conversar com você, é sobre... Vou colocar um pouquinho menor aqui. Pronto. É sobre o agente honorífico. A primeira espécie de agentes públicos que nós vamos falar é sobre o agente honorífico. Professor, o que é agente honorífico? O agente honorífico, gente, é aquela espécie de agente público que vai exercer uma função pública, é uma pessoa que vai exercer uma função pública em razão de sua honorabilidade. Como assim, professor? Em razão de sua honra, em razão de sua dignidade, em razão de sua reputação ilibada, em razão de ele ter uma reputação ilibada, ele ter uma honra ilibada, ele tem uma capacidade de exercício de algum tipo de atividade. Então, a administração pública ela pode ter o apoio de agentes honoríficos, do agente honorífico. O agente honorífico, portanto, é aquele que exerce uma função pública em razão de sua honra. De sua honra. Perfeito. Pessoal, é o seguinte. Quais são os exemplos de agente honorífico? Nós temos, por exemplo, e esses exemplos costumam geralmente cair em prova. Exemplos. O mesário de eleição. Mesário de eleição. Lembra do que eu te falei? O agente honorífico, gente, ele exerce essa função pública e ela é transitória. O agente honorífico ele não tem um vínculo permanente com a administração pública, não. Ele exerce um vínculo com a administração pública de maneira transitória. Isso quer dizer que ele vai exercer em determinado momento e depois não exerce mais. É um vínculo transitório. Na maioria das vezes, o vínculo do agente honorífico é um vínculo sem remuneração, na grande maioria das vezes, como é o exemplo do mesário. O mesário de eleição, enquanto ele estiver na condição de mesário, ele é um agente público. É um agente público honorífico. Ele está lá em razão de sua honra, porque ele está colaborando com a administração, mas não recebe nada. É de maneira transitória e não recebe nenhuma remuneração. Tá certo? Ah, professor, então quer dizer que eu sou mesário da eleição, então eu sou agente público? Você é agente público quando você está no exercício da função de mesário.
Hoje, agora, assistindo minha aula, você não é agente público. Você é agente público apenas quando você está lá, sendo mesário, exercendo as funções de mesário. Beleza? Outro exemplo que as provas adoram é o jurado do Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. Aquele camarada que trabalha julgando pessoas que foram presas, presas porque praticaram crimes dolosos contra a vida. Então, essas pessoas vão para um julgamento popular e quem vai julgar são pessoas comuns, agentes honoríficos, cidadãos escolhidos pela administração pública para exercer aquela função pública transitória. Beleza? Tranquilo? Então você vai ser um agente honorífico em razão de sua honra, vai exercer determinada função pública. Beleza? Tranquilo, galerinha? Show de bola. Qualquer dúvida, estamos à sua disposição. Além do agente honorífico, nós temos também, até contar com o auxílio de uma régua aqui para me ajudar a fazer esse traço, que o professor não tem uma coordenação motora lá, essas coisas. Eu tenho também o agente delegado. Pessoal, o agente público delegado é uma pessoa que exerce uma função pública por delegação. Delegação de quem? Do Estado, ora. Existe uma função que é pública. Existe uma função que é uma função estatal. Mas o Estado, ele decide, por critérios técnicos, por critérios administrativos, por critérios logísticos, o Estado decide delegar uma espécie de terceirização, compreende? Ele prefere delegar esse tipo de serviço para que um particular exerça. Para que um particular exerça esse serviço na prática. Então esse é o agente delegado. Esse é o agente delegado. São aquelas pessoas que recebem delegação estatal. Recebe delegação estatal. Gente, um exemplo muito corriqueiro do agente delegado é o tabelião de cartório. O tabelião de cartório, gente, ele é um agente delegado. Ele exerce função pública. Ele pratica atos administrativos. Mas aquilo ali é em nome de quem? É em nome do Estado. Ele não é que seja em nome do Estado. Eu vou até corrigir essa afirmação que eu fiz aqui. Não é que é em nome do Estado, mas é representando o Estado, tá? Na verdade, é em nome próprio. Eu vou até colocar essa informação de maneira destacada aqui. Em nome próprio. O agente delegado, ele exerce uma atividade em nome próprio. Ele representa o Estado, mas faz em nome próprio. Quando eu digo que ele faz em nome próprio, gente, quer dizer que é por sua conta e risco. Por sua conta e risco. Isso quer dizer, gente, que ele assume os riscos do negócio. Por exemplo, o tabelião de cartório. O tabelião de cartório, ele quando vai exercer uma atividade dessa natureza, ele vai realizar a atividade pública, realizar a função pública, mas ele vai cobrar taxas para sobreviver. Ele cobra taxas, emolumentos dos cidadãos, das pessoas que vão receber atendimento naquele cartório. Então, ele faz aquela atividade por sua conta e risco. Não é o Estado que sustenta o cartório, não, tá certo? O cartório ele tem essa responsabilidade do tabelião. Por isso, ele realiza uma atividade pública em nome próprio, com a delegação estatal, sim, mas é em nome próprio, por sua conta e risco. Beleza? Tranquilo? Tabelião de cartório, concessionárias de serviço público, permissionárias de serviço público também se encaixam aqui. Recebem delegação estatal para realizar uma atividade pública. Ok. Nós temos também os agentes credenciados. Deixa eu colocar um pouquinho aqui embaixo. Nós temos também o agente credenciado. O agente credenciado. Pessoal, o agente credenciado é aquele agente público que, diferentemente do delegado, tá? As provas costumam confundir muito esses dois. Mas, diferentemente do delegado, ele não tem como função principal de sua atividade, como função principal de sua existência profissional, realizar atividade pública, não. Ele é uma pessoa física ou jurídica privada, particular, que exerce atividade profissional privada, particular,
mas em determinadas situações ele representa o Estado. Então a grande diferença do agente delegado para o agente credenciado, os dois atuam representando o Estado, sim. Mas só que o agente delegado, ele tem uma atuação na representação do Estado que é uma atuação mais permanente, sabe? O tabelião faz outra coisa a não ser representar o Estado? Não, ele só faz representar o Estado. Mas o agente credenciado não. O agente credenciado ele tem uma atividade particular, típica dele, mas em alguns momentos ele é chamado para exercer uma atividade pública, para representar o Estado. Uma característica muito importante do agente credenciado é que eles recebem, vou colocar recebe, incumbência, ele recebe incumbência específica para representar a administração. O agente credenciado ele recebe incumbência específica para representar a administração em determinada função pública. Por que incumbência específica, professor? Porque é para determinada situação. É para determinado caso. Não é sempre, não é a vida toda que ele vai representar o Estado, não. Para determinada situação, em determinado caso, ele vai representar o Estado. Na maioria das vezes, aqui no agente credenciado, a administração pública paga para o agente credenciado representar. O que é diferente do delegado, né? O delegado não tem essa ideia, não tem essa natureza. Mas o credenciado, a administração paga. E ele vai receber, ele vai ser remunerado pela prestação desse serviço público, não pelo usuário do serviço, não. Ele vai ser remunerado pela própria administração. Exemplo. Um exemplo muito comum. Clínicas de saúde. Clínicas de saúde. Gente, o que acontece muito com clínicas de saúde? O Estado, ele faz um convênio, o SUS faz um convênio com uma clínica de saúde, para que essa clínica de saúde, ela possa, em determinado município, fazer um exame de imagem, porque naquele município, o SUS não consegue atender essa especialidade. Não tem nenhuma clínica pública, não tem nenhum hospital que tenha uma determinada máquina para fazer um raio-x, para fazer uma ressonância magnética, por exemplo. Então, o que é que o SUS pode fazer? O SUS contrata uma clínica privada e diz assim, clínica, seguinte, nós iremos encaminhar pacientes do SUS para fazer exame aí com vocês. A cada paciente que vocês atenderem, vocês não vão cobrar do paciente. Nós vamos pagar a você para que você possa exercer esse serviço. Então é isso. Veja, a clínica de saúde, ela não tem como única finalidade atender o Estado, não. Ela não tem como única finalidade representar o Estado, não. Ela é uma clínica privada. Se eu chegar nessa clínica pedindo para fazer um exame de ressonância e pagar para fazer um exame, eu faço. Mas só que em determinados momentos, em determinadas situações, ela pode representar o Estado mediante esse credenciamento. Beleza? Tranquilo? Esse é o agente credenciado. Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre os agentes administrativos e os agentes políticos. Só que antes de a gente falar sobre eles, só queria destacar uma coisa para vocês. Segundo Maria Silva Zanella de Pietro, esses três camaradas que nós acabamos de falar, o honorífico, delegado e o credenciado, esses três aqui que a gente acabou de falar, eles podem ser chamados, pela sua prova, de particulares em colaboração com o Estado. Por quê, professor? Ora, porque são particulares. O agente honorífico é um particular. Ele não está dentro da estrutura da administração pública. Não há, gente, uma relação de emprego, não há uma relação de trabalho, não há uma relação de... Não. É um particular que está ajudando a administração pública. São pessoas que estão fora da administração pública auxiliando ela a exercer suas atividades. Tudo bem? Então esses daqui são os particulares em colaboração com o Estado, com a administração pública. Ok? Beleza. Vamos falar agora do agente administrativo. Vamos falar agora do agente administrativo e do agente político. Agente administrativo. Administrativo. E o agente político. Gente, é o seguinte. Tanto o agente administrativo como o agente político, ambos
estão dentro da estrutura do Estado. Ambos estão dentro da estrutura da administração pública. Então aqui não é um particular que colabora com a administração pública. Não, aqui não é isso. Aqui eu tenho pessoas que têm vínculo com a administração pública, que têm vínculo com o Estado, que estão dentro da estrutura funcional do Estado, tá bom? O agente administrativo, gente, é aquela pessoa que exerce uma relação de trabalho com o Estado mesmo. O agente administrativo, ele exerce uma relação de trabalho. Uma relação de trabalho profissional. Ele exerce uma relação de trabalho profissional. Ele trabalha na administração pública. E é trabalho mesmo, gente. Não é uma coisa eventual, que ele vai prestar um serviço um dia, perdão, que ele vai prestar um serviço um dia. Não. É um trabalho. É uma relação de trabalho profissional não eventual. Não eventual quer dizer que é fixo, tá, gente? Não eventual quer dizer que é fixo. É um trabalho que eu dou lá todo dia, vamos dizer assim. Todo dia eu tô lá. Eu estou trabalhando efetivamente para esse órgão, para essa entidade. E com subordinação. Subordinação hierárquica, tá, gente? O agente administrativo ele está dentro de uma estrutura hierárquica da administração pública. Ele está dentro de uma estrutura hierárquica em que ele tem chefe, em que ele tem superiores hierárquicos e em que ele pode ter inferiores hierárquicos. Esse é o agente administrativo. Esse é o agente administrativo. Então aqui vai entrar quem? Vai entrar o servidor público, vai entrar o empregado público, vai entrar a pessoa que trabalha na administração direta, em órgãos ou entidades da administração direta, na administração indireta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação pública. Toda essa galera que trabalha dentro da administração pública exerce um vínculo de trabalho profissional com a administração pública, um trabalho fixo, com subordinação hierárquica, é o agente administrativo. Vamos falar mais sobre ele, mas antes disso, deixa eu só te explicar sobre o agente político. O agente político é aquela pessoa que ele parece muito com o administrativo, mas a diferença é que o agente político é para cargos mais estratégicos na estrutura do Estado. A gente costuma dizer que o agente político ele exerce um cargo que é essencial para a estrutura do Estado, para a estrutura do país. Aquele cargo é essencial para a estrutura do Estado. A gente costuma dizer que são cargos políticos, cargos essenciais. Por exemplo, nós podemos citar aqui aqueles cargos que exercem mandato eletivo. Mandato eletivo. Então, vereador é agente político, prefeito é agente político, deputado estadual, governador, senador, deputado federal, o presidente da república, governador. Toda essa galera é agente político. Além dele, não são só eles, tá? Não são só. Além deles, eu tenho aqueles que estão em um primeiro escalão de Estado. Quais são os cargos que estão no primeiro escalão de Estado? Ora, nós temos os ministros na esfera federal, nós temos o ministro da Educação, o ministro da Saúde, o ministro da Economia, o ministro da Justiça. Todos os ministros são agentes políticos. Nós temos secretários estaduais e municipais. Ministros e secretários estaduais e municipais são titulares de pasta, pessoal. A figura do ministro é a mesma figura do secretário de um estado, é a mesma figura do secretário de um município. É aquele que é titular de uma pasta, ele é titular de uma atividade matriz ali no estado. Essas pessoas, elas exercem mandato eletivo. Aliás, elas não exercem mandato eletivo, mas ainda assim elas exercem um cargo de essencial importância para a estrutura do Estado. Elas são de livre nomeação e livre exoneração. Não são votadas, mas ainda assim são cargos políticos, tá? Parte da doutrina defende, gente, que também são agentes políticos aqueles que são membros de poder. Quem são os membros de poder, professor? São aqueles que estão no topo das estruturas dos poderes judiciário e legislativo também.
Então, por exemplo, e além do Ministério Público. Então, por exemplo, nós temos aqui quem é agente político, segundo a parte da doutrina. Promotores de justiça também são agentes políticos. Magistrados são agentes políticos. Desembargadores são agentes políticos. Ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Superior Tribunal de Justiça são agentes políticos. Então, eles entendem que sim, que essas pessoas também exercem um cargo político. Beleza? Ok, pessoal, olha só. Então, nós temos inicialmente aqui essas 5 espécies de agentes públicos. Veja, agente público é um conceito amplo. Tudo isso que eu falei para você aqui é agente público. Tudo isso, tá? Agente honorífico, delegado e credenciado. Estes são considerados por Di Pietro como particulares em colaboração com o Estado, em colaboração com a administração pública. Nós temos o agente administrativo, que tem uma relação profissional com o Estado. E nós temos também o agente político. O agente político, aquele que tem uma atividade profissional com o Estado, mas é um cargo de uma importância para a estrutura do Estado relativamente diferente aqui, tá bom? Beleza? Ok. O que eu preciso aprofundar com vocês agora é sobre o agente administrativo. Por quê? Porque esse agente administrativo, colocar um pouquinho para cá, esse agente administrativo, gente, ele pode exercer 3 tipos de vínculos com o Estado. O agente administrativo, ele pode exercer 3 tipos de vínculo com o Estado. 3 tipos de vínculo com o Estado. Vou colocar um pouquinho mais para cá, só para a gente ter mais espaço, tá? Ok. Nossa, foi terrível isso aqui. Deixa eu corrigir. Meu Deus do céu. Olha só, eu querendo desenhar para vocês. Fazer um desenho minimamente digno aqui, um esqueminha minimamente digno. E passando vergonha. Beleza, olha só. Olha só. O agente administrativo, esse que nós falamos que tem um vínculo profissional com o Estado, é a pessoa que vai trabalhar, é quem faz a máquina pública girar. É o agente administrativo. É você. Você está estudando para ser um agente administrativo, tá? Porque você, quando passar no concurso, você vai exercer um cargo público. Um cargo público. Você vai exercer um emprego público. Ou você vai exercer uma função pública. É um cargo público, é um emprego público ou é uma função, pública. Ou é uma função pública. Ok? Vamos falar primeiro sobre o cargo público? Falar primeiro aqui sobre o cargo. Sobre o cargo público. Gente, primeiro, cargo público. O cargo público, pessoal, o cargo público é aquele vínculo que será exercido por profissionais que nós chamamos de servidores públicos. Servidores públicos. Gente, somente é servidor público em sentido estrito, tá? É importante enfatizar. Esse termo servidores públicos aqui, que eu falei para você, é um termo servidores públicos em sentido estrito, estrito senso. Porque existem doutrinadores que falam que servidor público em sentido amplo, e eu já vi questão de prova, muita questão de prova falando sobre isso, servidor público em sentido amplo seria agentes públicos. Então isso aqui seria servidores públicos em sentido amplo. E servidores públicos em sentido estrito, essa galera que exerce apenas o cargo público. O servidor público que exerce cargo público, gente, ele tem uma relação com o Estado, que é uma relação regida por um estatuto. Por isso a gente diz que ele é um estatutário. Por isso que nós dizemos que ele é um estatutário. Essa relação, professor, por que ele é estatutário? Porque ele é regido por uma lei, e essa lei é chamada de Estatuto do Servidor Público Federal, Estadual ou Municipal. Por exemplo, na esfera federal nós temos a Lei 8.112. A Lei 8.112 é o Estatuto do Servidor Público Federal. Cada estado tem a sua lei, que é o seu próprio estatuto, que vai reger a relação com os servidores públicos que exercem cargo público. Cada município deve ter também o seu estatuto, tá bom? Cada ente federativo, aqui existe uma independência. Cada ente federativo tem que ter o seu, beleza? Então, cargo público é para servidores públicos em sentido estrito.
Eles vão ter um vínculo estatutário porque são regidos por estatuto Esses cargos públicos, gente, eles existem apenas, via de regra, nas pessoas jurídicas de direito público. Via de regra, tá? Excepcionalmente, pode ter nas pessoas jurídicas de direito privado da administração, apenas no que se refere aos cargos de direção. Nós vamos falar sobre isso já já. Então, a regra é que o cargo público vai existir nas PJs de direito público. Quem são as PJs de direito público? São os entes federativos, União, Estado, DF, Município. São as autarquias, da administração indireta, e as fundações públicas de direito público. Nesse caso, são fundações autárquicas, né? É a natureza de autarquia, beleza? Então, apenas nesses entes que eu falei para vocês, é apenas lá que vão existir os servidores públicos, os cargos públicos. E esse cargo público, gente, ele pode ser um cargo público de 3 espécies. Olha que interessante. Ele pode ser um cargo público de 3 espécies. Pode ser um cargo público... Deixa eu colocar um vermelhinho aqui. Ele pode ser um cargo público vitalício. Começar pelo vitalício. Ele pode ser um cargo público efetivo. E ele pode ser um cargo público em comissão. Em comissão, tá bom? Vamos começar pelo cargo público efetivo. Apesar de estar no meio aqui, eu vou começar por ele. Por quê? O cargo público efetivo, gente, é aquele cargo que deve ser a regra na administração pública. É aquele cargo que deve ser a regra. E ele existe para cargos técnicos, vamos dizer assim. É um cargo, funções técnicas. É um cargo técnico. É um cargo técnico. É um cargo em que atua na execução da atividade administrativa. É um cargo técnico. Não é um cargo de chefia, não é um cargo de direção, não, é um cargo técnico. O servidor público, para exercer um cargo efetivo, ele precisa de concurso público, tá, gente? É imprescindível. Concurso público. Somente exerce cargo efetivo através de concurso. É isso que diz a nossa Constituição Federal de 1988. O cargo público efetivo, ele só é acessível através de concurso. Se precisa de concurso, aqui no cargo efetivo, eu tenho a garantia, gente, de estabilidade. Olha que interessante. O cargo público efetivo, ele pode alcançar a estabilidade. Pode alcançar. Percebam que eu falei, ó. Pode alcançar. Quer dizer que ele vai alcançar com certeza, professor? Não. Ele pode alcançar ou não. Ele pode alcançar ou não. Para alcançar a estabilidade, eu tenho que ter 2 requisitos essenciais. Existem 2 requisitos essenciais para que o servidor público efetivo possa alcançar a estabilidade. Quais são os requisitos? Primeiro, 3 anos de efetivo exercício. Deixa eu colocar só essa letrinha menorzinha aqui, para não fugir do padrão. Opa, depois eu corrijo ali. Requisitos da estabilidade. Requisitos. 3 anos de efetivo exercício. Quando o servidor público, gente, ele primeiro é nomeado, tá? Quando ele é nomeado, o cargo é reservado para ele. Depois ele toma posse. Quando ele toma posse, quer dizer que ele entra dentro do cargo público. E depois ele entra em exercício. O exercício é quando ele começa a trabalhar de fato, quando ele começa a desempenhar suas funções. A Constituição Federal diz que a partir do exercício, a partir dali, após 3 anos, ele já pode adquirir estabilidade. Então a estabilidade é acessível ao servidor público que cumpriu o prazo de 3 anos de efetivo exercício, além disso, de aprovação na avaliação especial de desempenho. Aprovação na avaliação especial de desempenho. Aprovação especial, até colocar o término do nome aqui, né? O final, de desempenho. Gente, a avaliação especial de desempenho é uma avaliação feita ao fim do estágio probatório, que dura esses 3 anos. Vou até colocar para você essa observação. Esses 3 anos são de estágio probatório. Termina os 3 anos de estágio probatório, a administração pública ela vai fazer uma avaliação com o servidor para saber se esse servidor ele já tem condições de se tornar estável, se ele tem condições de realmente assumir esse cargo público com estabilidade.
Se a administração pública identificar, beleza, ele vai adquirir a estabilidade. Agora, se a administração pública perceber que esse servidor público ele não tem jeito para aquele cargo público, vamos dizer assim, que esse servidor ele não tem aptidão suficiente para esse cargo público, aí ele não vai adquirir a estabilidade, ele é inapto na avaliação de desempenho e aí ele vai ser exonerado. A Lei 8.112, ela diz que nessa avaliação especial de desempenho devem ser analisados 5 critérios. Vai ser analisado aqui a responsabilidade, a assiduidade, produtividade, capacidade de disciplina, capacidade de iniciativa e disciplina. Então, responsabilidade, assiduidade, produtividade, iniciativa e disciplina. Então, esses 5 critérios são analisados para saber se o servidor ele já tem condições de alcançar essa estabilidade. A estabilidade, gente, ela quer dizer que o servidor público ele só pode ser demitido em 3 situações. Eu vou falar com vocês quando a gente trata sobre Constituição Federal, eu vou conversar sobre isso, mas eu já posso adiantar para vocês aqui. A estabilidade, ela diz que o servidor público demitido apenas em 3 situações. Quais são as situações? Primeiro, sentença judicial. Transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso. Transitada em julgado. Segunda situação, processo administrativo disciplinar em que seja garantido contraditório e ampla defesa para o acusado. E por último, avaliação periódica de desempenho. É diferente da avaliação especial. A avaliação especial, essa que a gente falou, é para ele adquirir a estabilidade, é condição para que ele adquira a estabilidade. A avaliação periódica, ela seria uma avaliação, como o nome fala, periódica. Aconteceria depois que ele alcançasse a estabilidade, ele seria avaliado diversas vezes para saber se ele tem condições ou não de continuar no cargo. A avaliação especial acontece uma única vez, apenas para adquirir a estabilidade. Deixa eu trazer o quadro um pouquinho mais para cá. Percebi que eu estou na frente, né? Perdoem, pessoal. Ok. Então, olha só. A avaliação especial como requisito para alcançar a estabilidade, ela acontece apenas uma vez, após o final do estágio probatório. Ele faz a avaliação e a estabilidade, beleza. Nunca mais na vida dele faz uma avaliação especial de desempenho naquele cargo. Já a avaliação periódica, não. É quando ele atinge a estabilidade, e aí depois que ele atinge a estabilidade, ele iria ser avaliado, por exemplo, a cada 2 anos, a cada ano, a cada 3 anos, a cada 5 anos. E aí, se ele fosse aprovado, continuava no cargo, se fosse reprovado, seria exonerado. O que acontece, gente, é que essa avaliação periódica de desempenho, segundo a Constituição Federal, ela é na forma da lei complementar. A Constituição ela diz que pode ser demitido através de uma avaliação periódica de desempenho, mas ela diz que essa avaliação periódica de desempenho só pode existir quando uma lei complementar regulamentar a matéria. Até hoje nós não temos uma lei complementar que regulamente essa avaliação periódica de desempenho, tá certo? Até hoje não temos, mas a Constituição prevê que essa lei pode ser editada. Beleza? Ok? Então, cargo público ele pode ser um cargo público efetivo. O cargo público efetivo ele é um cargo público técnico, ele é um cargo público que precisa de concurso público para você ter acesso a ele e que você pode adquirir a estabilidade. Essa estabilidade eu tenho como requisitos, você tem que ter 3 anos de efetivo exercício, que é o prazo de estágio probatório, e tem que ser aprovado na avaliação especial de desempenho. O cara só pode ser demitido depois que alcança a estabilidade. Só pode ser demitido apenas por meio de uma sentença judicial transitada em julgado, por meio de um processo administrativo disciplinar ou por meio de uma avaliação periódica de desempenho. Ok? Beleza? Concurso público, só para um detalhezinho sobre o concurso. Lá na Constituição Federal, pessoal, a gente vai falar, mas eu queria já deixar claro aqui também, para a gente não passar em branco sobre isso. O concurso público, quais são as regras que eu queria destacar sobre ele? Regra do concurso público importante. O concurso público ele é um prazo de validade. Prazo de validade do concurso, segundo a Constituição Federal, é de até 2 anos mais igual período. Como assim, professor?
O concurso público, gente, ele pode ter um prazo de validade até 2 anos. Quem diz isso é o edital. A administração pública no edital, ela vai dizer qual o prazo de validade daquele concurso. Por quanto tempo esse concurso vai valer. E aí ela pode colocar lá por até 2 anos. Quando ela coloca o prazo de validade, quando ele está acabando, ela pode prorrogar esse prazo. Essa prorrogação deve ser pelo mesmo período do prazo inicial. Se o prazo inicial foi de 1 ano, ela vai prorrogar por mais 1. Se foi de 6 meses, ela prorroga por 6 meses se ela quiser. Se foi 2 anos, ela prorroga, se quiser, por 2 anos, tá? A prorrogação, ela é discricionária. E esse prazo de validade do concurso, ele serve para a administração pública chamar, convocar os servidores. Então ela tem, via de regra, né, ela tem um prazo de validade do concurso, é discricionário, ela tem um prazo de validade do concurso para convocar os servidores que foram aprovados dentro do número das vagas, ou até mesmo aqueles que passam das vagas. Se ela quiser, ela pode chamar aqueles que passam das vagas também. Beleza? Então esse é o nosso concurso público. Esse prazo de validade, ele também é bastante cobrado em prova. Uma coisa muito importante sobre o concurso também, pessoal, é o seguinte. O concurso público, ele vai ser um concurso público de provas, ou de provas de títulos, ou de provas mais títulos. Concurso público tem que ter prova. Não existe concurso público só de títulos, não. É prova. Essa prova pode ser uma prova objetiva, dissertativa, argumentativa, mas tem que ter prova. Ou pode ser prova mais prova de títulos também. Mas tem que ter provas, tem que ter prova escrita. Beleza? Tranquilo? Ok, fala um pouquinho sobre o cargo vitalício. O cargo vitalício, gente, ele tem uma garantia também, mas a garantia dele é mais forte do que o efetivo. Tá? O cargo vitalício, ele tem uma garantia por quê? Porque o cargo vitalício, gente, ele, para você ser demitido, fechar isso aqui, demitido, apenas, o único modo de ser demitido, apenas por meio de sentença judicial. O servidor que exerce um cargo vitalício, perceba, vitalício, ou seja, é vitaliciedade, não é estabilidade, não, é vitaliciedade. Então, o cara que exerce um cargo vitalício, ele só pode ser demitido por meio de sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, quando não cabe mais recurso. Perceba, a estabilidade pode ser perdida por meio da sentença judicial, do processo administrativo ou da avaliação periódica de desempenho. A vitaliciedade não. Não tem essa de avaliação periódica e não tem por meio de processo administrativo, não. Tem que ser obrigatoriamente uma sentença judicial transitada em julgado. Somente assim o cargo vitalício ele pode ser demitido. Beleza? Uma coisa importante aqui no cargo vitalício também é via de regra, precisa de concurso público. Professor, quem exerce aí o cargo vitalício? Exemplos de quem exerce cargo vitalício. Magistrados. Magistrados exercem cargo vitalício. Ministros do Supremo Tribunal Federal. Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Ministros do Tribunal de Contas da União. Eles exercem cargo vitalício. Agora deixa eu falar uma coisa. A regra é concurso público, por exemplo, magistrado. Você já viu um magistrado lá de primeira instância mesmo, exercendo um cargo público sem concurso? Não, né? O magistrado ele tem concurso. Mas existem exceções. Existem situações, pessoal, que o cara exerce um cargo vitalício sem ser por concurso. Um exemplo. O cara que acessa um cargo vitalício através do 5º Constitucional. O que é isso, professor? Existe uma regra na Constituição Federal, gente, que algumas das vagas de um Tribunal de Justiça, por exemplo, elas são reservadas para advogados de carreira. Então, veja, a regra é que os desembargadores de um Tribunal de Justiça, eles são juízes de carreira que vão ser promovidos a desembargadores. Mas existe um percentual dessa vaga de desembargadores que são reservados para advogados. Esses advogados, eles são nomeados para serem desembargadores, sem concurso. Eles não precisam fazer um concurso para se tornar desembargador, não.
Eles são advogados e são nomeados para serem desembargadores, beleza? Então é um exemplo de uma exceção aqui. Outra exceção, ministro do TCU. Ministro do TCU também pode ser nomeado, também será nomeado sem concurso público. Ministro do STF. O ministro do STF não é nomeado por concurso, não tem concurso para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas ele vai, quando é nomeado, tem vitaliciedade no cargo. Beleza? Ok? Ok. Uma coisa importante para você saber aqui no cargo vitalício, para a gente sair desse cargo vitalício aqui, é que essa vitaliciedade, gente, é adquirida. Vitaliciedade adquirida após 2 anos de efetivo exercício. Olha que interessante. A estabilidade do servidor efetivo são 3 anos. A vitaliciedade do vitalício são 2 anos apenas. É 1 ano a menos, tá bom? Não esquece disso. E para fechar mesmo agora com chave de ouro essa questão do cargo vitalício, essa vitaliciedade após 2 anos, esse tempo de 2 anos, ele só é necessário quando o cara entrar por concurso público. O cara que entra em um cargo vitalício através de nomeação sem concurso não precisa cumprir os 2 anos para adquirir a vitaliciedade. A vitaliciedade ela vai ser adquirida de imediato. Então vou colocar até aqui, ó, entre parênteses, regra, para você não esquecer disso. A vitaliciedade é adquirida após 2 anos como regra. Após 2 anos de efetivo exercício como regra. Porque quem é nomeado sem concurso para um cargo vitalício não precisa esperar 2 anos. Foi nomeado, já tem a vitaliciedade. Olha que beleza. Maravilha, né? É o sonho de consumo. Para poucos aqui, o vitalício é para poucos. Mas vamos lá. Cargo em comissão. Gente, deixa eu até colocar um pouquinho mais embaixo aqui esse cargo em comissão, só para a gente ter um espaço melhor para conversar. Cargo em comissão. O cargo em comissão, pessoal, é aquele cargo que não é para função técnica, é para a função de direção, chefia e assessoramento, segundo a Constituição Federal. Segundo a Constituição, o cargo em comissão é para a função de direção, chefia e assessoramento. Uma coisa muito importante, nossa, isso aqui é muito importante para o cargo em comissão, é que ele é de livre nomeação e livre exoneração. Isso daqui é de muita importância, tá? Vou pegar minha réguazinha que ficou embaixo aqui da mesa. Isso aqui é muito importante. Por quê, professor? Isso é importante. Ora, para um cargo em comissão entrar nos quadros da administração pública, ele não precisa fazer concurso. Agora, para ele sair, também não precisa de nenhum requisito essencial, nenhum procedimento especial, não. Para que ele entrar, não precisa concurso, então é livre a nomeação, mas também é livre a exoneração. Então, o administrador público ele pode exonerar o cargo em comissão sem precisar fundamentar, sem motivar, sem justificar. Exonera quando quiser, sem nenhum processo administrativo. Beleza? Livre nomeação, livre exoneração. Esse cargo em comissão, gente, nós conhecemos ele como cargo de confiança. É quando o gestor ele chama alguém de sua extrema confiança para exercer um cargo de secretário, um cargo de secretária, um cargo de ministro, um cargo de gerente, de coordenador, ou um cargo de assessor, por exemplo. É direção, chefia e assessoramento. Faço uma ressalva para você. Cuidado com o nepotismo, tá? Cuidado com o nepotismo. Até colocar uma observação aqui, ó. Observação. Nepotismo. Nepotismo. Súmula vinculante número 13. A súmula vinculante número 13, ela trata sobre o nepotismo e ela diz que o agente público, apesar dele poder nomear qualquer pessoa para cargo em comissão, ele não pode nomear parentes em até o 3º grau. Parentes em até o 3º grau não podem ser nomeados para cargos em comissão, tá bom? Só podem para cargos políticos. Cargos políticos podem, mas cargos em comissão comuns não podem, não. Tranquilo, gente? Beleza. Então nós temos aqui o nosso cargo em comissão. Para a gente fechar ele, é importante você saber que o cargo em comissão ele é acessível para servidores de carreira, ou seja, efetivos ou estranhos aos quadros da administração. Como assim, professor? Vamos lá.
A administração pública pode nomear um servidor efetivo para exercer um cargo em comissão, não tem problema nenhum. Então o cara é efetivo, ele vai exercer um cargo em comissão, ok. Mas ela pode também, se ela quiser, nomear uma pessoa que não está dentro da administração pública, nomear livremente para exercer um cargo público em comissão. A gente até falou, a nomeação é livre. Então ela nomeia, por exemplo, um amigo, que é um gestor tem um amigo de muita confiança, ele quer nomear esse amigo para um cargo em comissão, de chefia. Esse amigo não é servidor público, não, ele trabalha na iniciativa privada. Mas ela quer nomear esse cara para o cargo em comissão. Pode? Pode. Não tem problema. Pode nomear quem é estranho aos quadros da administração. Só faço uma ressalva. A Constituição Federal, ela diz que a administração pública, ela deve nomear para cargos em comissão, um percentual mínimo previsto em lei de servidores de carreira, ou seja, servidores efetivos. A Constituição não fala qual percentual. Esse percentual deve ser tratado por legislação ordinária, tá certo? Por legislação infraconstitucional. Mas a Constituição diz, olha, os cargos de comissão, eles são reservados em um percentual mínimo previsto em lei apenas para servidores de cargo efetivo. Então, tem um percentual mínimo lá que tem que ser efetivo, mas o resto pode ser quem é estranho aos quadros da administração. Tá tranquilo, gente? Ficou claro aqui para você o cargo público? Olha só como a gente colocou informação aqui, rapaz. Ficou bem bacana, né? Nosso esqueminha tá ficando bem completinho, bem bacana aqui. E o cargo público a gente já colocou bastante coisa, bastante informação importante sobre aqueles que exercem um cargo público. Vamos falar agora sobre o emprego público? Emprego público, vamos lá? Olha só, no cargo público, gente, enquanto nós temos no cargo público servidores públicos, no emprego público nós temos empregados públicos. Empregados públicos. Empregados públicos. Essas pessoas do emprego público, esses empregados públicos, eles têm um vínculo com a administração pública que não é um vínculo estatutário, muito cuidado. Esse vínculo que eles têm é um vínculo seletista. É um vínculo seletista. O que é um vínculo seletista, professor? É um vínculo regido pela consolidação das leis do trabalho, CLT. O cara que é empregado público, ele é regido pela CLT. Não é regido por um estatuto do servidor público. Tranquilo? Beleza? Essas pessoas que são empregados públicos, eles estão nas pessoas jurídicas de direito privado, da administração indireta. Essa é a regra, tá, gente? Quem são as pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta, professor? Nós temos aqui as fundações públicas de direito privado, que é a regra. Via de regra, as fundações públicas são de direito privado. Nós temos aqui as empresas públicas. Nós temos aqui as sociedades de economia mista. Então, as pessoas que vão trabalhar em uma fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista, elas vão ser empregados públicos. Aí você fala, professor, mas para ser empregado público, precisa fazer concurso? Precisa. Tem que fazer concurso. Concurso público. Precisa fazer concurso, então quer dizer que tem estabilidade, né, professor? Ora, se eu vou fazer concurso, quer dizer que tem estabilidade. Quer dizer isso não, gente. Precisa concurso, mas não tem. Não tem estabilidade. Ok? É isso mesmo. Você, para entrar, tem que ter concurso, mas não goza de estabilidade. O que existe é a necessidade, nas empresas estatais que prestam serviço público, gente, existe a necessidade dessa demissão ser motivada. Só isso. Mas não é estabilidade, não. Tá certo? Beleza? Então, esse é o emprego público, esse é o empregado público. Como a gente colocou aqui, quem são as pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta, lá no cargo público eu vou colocar também, só para não ficar descompleto, tá? Só para não ficar incompleto aqui. Quem são as pessoas jurídicas de direito público, professor? São os entes federativos, ou seja, União, Estados, DF e municípios. Além dele, as autarquias, que são da administração indireta. Pronto. As fundações públicas de direito público, elas são autarquias, né? Tem a natureza de autarquia. Então ela entra nesse grupo aqui. Beleza, galerinha? Eu sei o que é um cargo público, eu sei o que é um emprego público. Vamos falar de função pública?
vamos falar sobre a nossa querida e amada função pública. Gente, a função pública, eu começo falando aqui sobre função pública, eu vou começar falando sobre a função de confiança. Sobre a função de confiança. A função pública de confiança, ela parece muito com cargo e comissão, muito mesmo. Então, primeiro, a finalidade é a mesma. São para funções de direção, chefia, direção, chefia e assessoramento. Mesma coisa que o cargo de comissão. Da mesma forma, é de livre nomeação e livre exoneração. Mesma coisa. Livre nomeação e livre exoneração. Mas existe uma diferença fundamental. Existe uma diferença fundamental do cargo em comissão para a função de confiança. O cargo em comissão, ele pode ser para efetivo, nos percentuais mínimos exigidos em lei, mas pode ser para quem é estranho à administração, para quem não tem vínculo nenhum com o Estado, pode exercer um cargo em comissão. A função de confiança não. A função de confiança, ela é exclusiva para efetivos. Exclusiva para efetivos. Só quem pode exercer uma função pública de confiança é um servidor efetivo. É um servidor efetivo. Sabe por quê? A ideia, eu gosto muito de trabalhar com o seguinte macete com os alunos, com a seguinte ideia, né? Uma associação bacana que funciona. Olha, o cara que vai exercer uma função pública, ele precisa de um cargo para ser uma base, sabe? Então é mais ou menos assim, ó. Opa! Então, é mais ou menos assim. O cara tem uma base, a base é o cargo. E a função é um plus. É um plus. Então ele tem o cargo, que é a base dele, e tem essa função que é apenas um plus. É apenas uma mais, né? Para que ele possa exercer suas atividades. Se o cara não tem uma base, que é o cargo, ele não pode ter a função sozinha. Essa função tem que se encaixar dentro de um cargo. Dentro de um cargo. Beleza? Ok? Então, função de confiança sozinho não existe. Ela tem que estar atrelada a um cargo público efetivo. A um cargo público efetivo. Beleza, pessoal? Ok, essa é a função de confiança. Nós temos, além da função de confiança, aquela função temporária. Aquela função temporária. Gente, a Constituição Federal, inclusive, ela discrimina quais são os casos, né? Quando é que a administração pública pode contratar uma pessoa para exercer um serviço de maneira temporária? Quando é que ela pode contratar um servidor temporário? O servidor temporário, gente, ele só pode ser contratado para atender excepcional interesse público. Isso é o que está na Constituição Federal. Atender excepcional interesse público. Excepcional interesse público, gente, é uma situação, como o nome já fala, excepcional. É uma situação que não é rotineira. Por exemplo, nessa época de Covid que nós tivemos aí, essa época terrível de Covid, a gente teve muita contratação temporária em hospitais, contratação de médicos, de enfermeiros, de profissionais da saúde como um todo, né? E aí como é que acontecia? Existia um processo de seleção. Quem passasse ia trabalhar durante um ano, durante 6 meses, durante 8 meses, 10 meses, para atender aquela situação calamitosa do Covid. Temporário. Isso é uma situação excepcional de interesse público? Com certeza. É uma situação excepcional, não é regra que isso aconteça. O que acontece, infelizmente, gente, acontece situação em que nós temos uma desvirtuação dessa função temporária, tá? O que acontece muito em secretarias de município e de estado, principalmente em secretaria de educação, contratar temporários para professor. Então, por exemplo, o cara é contratado temporariamente para ser professor. São os famosos prestadores de serviços, são esses servidores temporários aqui. O cara é contratado e aí ele é contratado porque um professor se aposentou. Aí contrata um professor aqui para temporariamente enquanto não faz o concurso. Isso é o que deveria acontecer.
Mas na prática, o município, o estado vai deixando o cara ali 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Eu conheço prestadores de serviço que ficaram aí 10, 15, 20, 25 anos no serviço, quando saem não tem direito a nada, teoricamente, né, até entrar com ação judicial. Então, é uma função pública temporária, mas que no caso foi utilizada de maneira ilegal, beleza? Ok? Gente, essa função temporária não exige concurso. Não exige concurso público. Não exige concurso. Concurso público. Mas a Constituição Federal diz que é importante a realização de um processo seletivo simplificado, que é o PSS. Processo seletivo simplificado. Pode ser um processo seletivo de títulos, somente títulos, não tem problema. Avaliação de currículos, não tem problema. Entrevista, não tem problema. Beleza? Ok? E na nossa função pública, gente, nós temos aqui uma classificação que eu considero mais residual. Outras pessoas, outras funções públicas, outras, mais residual. Por que residual? Aqui é o resto, tá, gente? Ora, aquela pessoa que é agente administrativo, mas não se encaixa nem em um cargo público, nem em emprego público, nem uma função de confiança e nem uma função temporária, ele está nessa função pública de outros aqui. Eu tenho como exemplo, que a doutrina utiliza muito, e as provas também, exemplo, estagiário. Opa, deixa eu só... Pronto. O estagiário, ele é agente público administrativo e exerce uma função pública. Tranquilo, gente? Beleza. Ficou claro até aqui para você tudo o que eu te passei? Ok, meu objetivo é esse, que você fique com tudo claro aí na sua cabeça. Olha só que bacana ficou o nosso esquema. Concluímos o nosso esquema aqui. Olha que interessante. Nossa, que ficou bacana, né, gente? Ficou bacana ou não ficou? Ficou bonitinho, ficou bonitinho. Eu caprichei. Falem a verdade, eu caprichei. Olha só. Nossa, eu coloco esse esquema na plataforma para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Mas se vocês quiserem anotar também, fiquem à vontade. Só recapitulando, nós temos os agentes públicos honoríficos, delegados, credenciados, administrativos e políticos. Dentre os administrativos, nós temos aqueles que exercem cargo público. Esse cargo público ele pode ser vitalício, efetivo em comissão. Nós temos aquele que exerce o emprego público. É um empregado público, tem que ter concurso, mas não tem estabilidade. E nós temos a função pública de confiança temporária, ou o que sobrar se encaixa nessa classificação de outros aqui. Beleza? Tranquilo? Show de bola, ficou claro, né? Tudo certo? Maravilha, pessoal. Seguinte, vamos finalizar aqui a teoria, mas eu vou fazer com vocês agora a resolução de questões importantíssimas sobre o tema. Deixa eu abrir a nossa lista de exercícios de hoje. Deixa eu abrir a nossa lista de exercícios aqui de hoje, para a gente trabalhar muitas questões sobre o nosso tema, agentes públicos. Ok. Olha só, questão número 1. A questão número 1, ela diz assim: a respeito do Estado, governo e administração, julgue o item. Toda pessoa física que prestar serviço ao Estado, ainda que temporariamente, é considerada agente público. Certo ou errado, gente? Isso está dentro daquele conceito amplo de agente público que eu te falei, sim ou não? Corretíssimo. Toda pessoa física que prestar serviço ao Estado, ainda que temporariamente, é considerada, sim, como agente público, tá? Lembra de uma coisa que eu te falei. O agente público, via de regra, é esse aqui em sentido amplo, tá bom? É esse daqui, deixa eu só... Cadê? Pronto. O agente público que eu te falei é esse aqui, ó. Em sentido amplo, essa é a regra. Quando a administração... Quando a questão falar agente público em sentido estrito, aí a gente vai para esse daqui, que é o servidor público. Beleza? Tranquilo? Mas se ela falar apenas agente público, é em sentido amplo, sim. Questão 2. Em relação aos agentes públicos, assinala a opção correta. Letra A. Agentes credenciados são particulares que, por delegação do Estado, executam atividade ou serviço público em nome próprio, por conta e risco, mas sempre sob a fiscalização da administração. Gente, isso não é agente credenciado, é agente delegado. A questão, ela deu vários indícios aqui pra gente, né? Ela deixou claro diversas vezes aqui que se tratava do agente delegado. Primeiro, quando ela fala por delegação do Estado, ora, delegação do Estado é agente delegado. Em nome próprio, por conta e risco, é o agente delegado. Beleza? Letra B. Empregados temporários são os que mantêm relação funcional de caráter estatutário com o Estado,
sendo titulares de cargos públicos de provimento efetivo ou em comissão. Errado demais, gente. Errado demais. Pessoal, o temporário ele não é estatutário. O temporário ele não tem esse vínculo estatutário com o Estado, não. Ele exerce uma função pública temporária. É um vínculo excepcional. É um vínculo excepcional. Nem é estatutário, nem é seletista. Tá certo? É um vínculo excepcional. Letra C. Empregados públicos são os que mantêm relação funcional de caráter contratual trabalhista com o Estado. De fato, né, gente? São seletistas, sendo regidos basicamente pela CLT. Corretíssimo. Empregados públicos são aqueles seletistas regidos pela CLT. Tem contrato de trabalho com o Estado, né? Regido pela CLT. Carteira assinada. Agentes delegados são cidadãos requisitados ou designados em função de sua honra e de sua condição cívica a colaborarem transitoriamente com o Estado. Gente, em função de sua honra, é agente delegado? O que é que vocês acham? Colaborarem transitoriamente com o Estado. Isso aqui não é agente delegado, isso aqui é agente honorífico, é o mesário da eleição, é o jurado do tribunal do júri. Beleza? Cancela. Letra E. Agentes honoríficos são aqueles que recebem da administração a incumbência de representá-la em determinado ato ou de praticar certa atividade. Incumbência específica, gente. Praticar determinado ato ou determinada atividade. Ele não vai passar todo dia representando a administração, não. Ele não vai exercer todo dia uma função pública, não. Não. Ele recebe uma incumbência específica para praticar determinado ato, determinada atividade. Isso aqui é agente credenciado, não é honorífico. Credenciado. Beleza? Tranquilo? Vimos aqui, questão boa para a gente matar aquela parte em que nós vimos ali da classificação das espécies de agentes públicos, né? Maravilha. 3. Os agentes políticos se caracterizam, entre outros aspectos, por possuírem funções de direção e orientação estabelecidas na Constituição Federal. Sim, gente, tá certo. Os agentes políticos, eles exercem as funções. Aí você pode falar assim, professor, mas função de direção não é apenas o cargo em comissão, não? Não. O cargo em comissão exerce uma função de direção, mas não é só ele que exerce função de direção. O cargo político também, o agente político também. Ora, eu tenho um governador do estado, ele exerce um cargo de direção. Um secretário de estado, um secretário de município, um prefeito, um ministro da União, um presidente da República, isso não é um cargo de direção? Isso é um cargo de direção também. E um cargo de orientação estabelecido lá na Constituição Federal. Tá certíssimo, sim. 4. A respeito dos servidores públicos, julgue os itens subsequentes. Primeiro, servidores estatutários ocupam cargos públicos. Tá certíssimo, gente. O servidor estatutário é aquele regido por estatuto. E o estatuto é aquele que trata sobre cargo público, efetivo em comissão. Tá certo? Então, o estatutário ocupa cargo público, sim. 2. Servidores públicos são regidos por estatuto criado por lei pelo órgão em que atuam. Servidores públicos são regidos por estatuto criado por meio de lei. Até aqui, beleza. O erro é isso aqui, gente. Ó. Gente, a lei, primeiro, não é criada pelo órgão que o servidor atua. A lei é criada pelo Poder Legislativo. Isso é um erro primário da questão. É um erro primário. Ora, quem faz lei no Brasil é apenas o Poder Legislativo. Um órgão público do Executivo, por exemplo, não tem poder de criar lei. Então tá errado. O servidor público é regido por estatuto criado por meio de lei pelo Poder Legislativo e não pelo órgão que atua. Essa lei, que vai ser o estatuto, ela vai reger todos os servidores públicos civis daquele ente. Então, por exemplo, todos os servidores públicos civis da União são regidos pela Lei 8.112. Aqui entra todos aqueles órgãos públicos federais, todos os servidores desses órgãos, os ministérios da Economia, da Educação, da Justiça, da Saúde, todos os servidores desses órgãos. Aqui entra todos os servidores de todas as autarquias federais, entra aqui também. Tá certo? Então perceba, é uma lei criada pelo Poder Legislativo geral para aquele ente. Eu falei servidor público civil porque o militar, apesar de ser estatutário também, mas tem um estatuto próprio, é um estatuto do servidor militar. É uma lei diferente. Ok, cargo público é criado por lei a qual estabelece uma denominação específica, atribuições e valor da remuneração do subsídio. Tá correto, gente. O cargo público, gente, seja ele efetivo, vitalício ou em comissão, ele é criado por lei. E somente por lei pode ser extinto. Então, o cargo público é criado por lei e é extinto por meio de lei. Beleza? Essa é a regra. Essa é a regra. A Constituição Federal, lá no artigo 84, inciso 6,
ela diz que um presidente ele pode, mediante decreto, extinguir um cargo ou função pública desde que esteja vago. Então, um cargo público ele pode ser extinto por meio de um decreto apenas se ele estiver vago, tá certo? Se não tiver vago, somente pode ser extinto também por meio de lei. Questão 4, 1 e 3, correto, gabarito, letra B de bola. Vamos para a questão número 5, vamos lá? Questão 5 diz assim, ó. As atribuições de direção, chefia e assessoramento. Gente, direção, chefia e assessoramento ou é função de confiança ou é cargo em comissão. Então eu já vou excluir desse meio o vitalício, eu já vou excluir o emprego público, que emprego público não é direção, chefia e assessoramento, e o cargo efetivo. Sobrou a letra A e a letra C, certo? A letra A diz assim, funções de confiança, que por sua vez, somente podem ser exercidas por servidor ocupante de emprego público. Não! A função de confiança é somente por quem é ocupante de emprego, de cargo público efetivo. A função de confiança só pode ser exercida por quem é ocupante de cargo público efetivo. Sobrou a letra C. Os cargos de comissão que, por sua vez, podem ser exercidos por servidores de carreira. Podem. De carreira ou estranhos da administração. Percebam que a alternativa não diz assim não, ó. Cargo em comissão que, por sua vez, somente podem ser exercidos por servidores de carreira. Aí estaria errado. Porque pode ser por estranhos da administração também, porque não nem é servidor. Tá bom? Mas ela não falou esse somente. Ela falou, olha, o cargo em comissão, ele pode ser exercido por servidor de carreira. Ele pode. Essa discricionariedade. Questão 5, letra C. Questão número 6. Antes de ir para 6, eu só quero fazer uma observação. Olha só. Deixa eu voltar para a nossa tabelinha lá, nosso esqueminha aqui. Gente, nós vimos aqui que o cargo público ele só pode estar na PJ de Direito Público. Lembra disso? Essa é a regra. Mas a gente acabou de ver na questão, inclusive, que o emprego público, acabei de falar, que emprego público não pode ser para a função de direção, chefia e assessoramento. Aí você pergunta assim, professor, então vamos lá. Em uma empresa estatal, eu tenho, por exemplo, uma Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Quem faz a função de direção? Quem é um presidente de uma empresa pública? Se o cara que exerce emprego público, ele não pode exercer uma função de direção. E o presidente? Aí eu tenho uma exceção. Gente. Nesse caso, eu posso ter cargo público em comissão na direção dessas empresas estatais ou de fundações públicas. Então percebam, a regra é que o cargo público ele estará apenas na PJ de Direito Público. Porém, excepcionalmente, nas funções de direção, chefia, de PJ de Direito Privado da Administração indireta, nós podemos ter cargo público em comissão. Então, por exemplo, o presidente de um Banco do Brasil, ele não exerce um emprego público, não. Ele exerce um cargo público em comissão. Beleza? Tranquilo? Podemos voltar para cá. Questão 6. Ok, vamos fazer a 6 e 7 e a gente vai para um intervalinho e voltamos para a segunda parte da aula. A questão 6 diz assim. Acerca dos agentes públicos, assinala a opção correta. Letra A. A denominação agentes públicos engloba, de forma genérica, os sujeitos que exercem necessariamente de forma remunerada mandato, cargo, emprego ou função nas entidades públicas por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Gente, eu tenho um erro sutil aqui na letra A, que é quando ele fala aqui, ó, necessariamente de forma remunerada. O termo agente público, a denominação agente público, gente, denomina também pessoas que exercem esse vínculo público sem remuneração. O mesário da eleição não tem remuneração. O jurado do tribunal do júri não tem remuneração. Beleza? Por isso está errada a letra A da questão número 6. Letra B. Empregado público é o agente público seletista aprovado em concurso cuja carteira de trabalho deve ser assinada. Perfeito. É um empregado público, ele é seletista. Carteira assinada, porque é regido pela CLT. C. Pessoa designada para atuação como jurado em tribunal do júri é considerado um agente público. E, sim, até aqui tudo bem. O jurado ele é um agente público. Classificada como agente delegado, não. O jurado é um agente honorífico em razão de sua honra, de sua civilidade. Letra D. Os cargos em comissão
também são chamados de cargos de confiança, sim, e de acordo com a Constituição, só podem ser contratados para a função de direção. Tá errado, gente. O cargo em comissão é função de direção, chefia ou assessoramento. Não é apenas direção, não. Letra E. Denomina-se cargo público o conjunto de atribuições e responsabilidades que são previstas na estrutura organizacional, até aqui beleza, e que devem ser exercidas pelo empregado público. Não. O cargo público é exercido pelo servidor público. O empregado público exerce o emprego público. Beleza? Ok? E questão número 7 diz que assinala a opção que indica a denominação dada ao cargo cujo provimento é feito em caráter definitivo. Definitivo. Gente, quando falar definitivo, eu já tiro cargo em comissão, cargo de confiança. Pronto. Cargo com estabilidade definitiva. Esse cargo não existe. Não existe um cargo com estabilidade. O que é um cargo com estabilidade definitiva? Não existe. Tá? Até porque a estabilidade ela é relativa. Né? Ela pode ser relativizada nos casos de sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar com ampla defesa e avaliação periódica de desempenho. Então não existe uma estabilidade definitiva. Está errado. E antes de continuar a questão, já queria deixar claro para você o seguinte. Existem 3 termos importantes que você pode encontrar em questão de prova. Efetividade, estabilidade e vitaliciedade. A gente já viu que a vitaliciedade é a condição inerente a cargos vitalícios. Né? Cargos vitalícios vão ter essa vitaliciedade. Só pode sair por uma sentença judicial transitada em julgado. A estabilidade é conferida a cargos efetivos. Estabilidade também tem garantia? Tem. É mais fraco que o vitalício mas também tem uma garantia. Essa garantia da estabilidade é apenas após 3 anos de efetivo exercício, após aprovação na avaliação. A efetividade, gente, ela é inerente ao cargo público efetivo, tá certo? Então, eu tenho o cara que, por exemplo, passou no concurso, começou o exercício do cargo efetivo, ele tem efetividade, mas não tem estabilidade ainda, porque a estabilidade é após alcançar 3 anos de efetivo exercício e ser aprovado na avaliação. Quando isso acontecer, quando ele se tornar estável, eu posso dizer que ele tem efetividade, porque ele é um servidor efetivo, e ele tem estabilidade, porque agora ele é estável. Ok? Vamos continuar a questão. Ela diz assim, olha, assinala a opção que indica a denominação dada ao cargo cujo provimento é feito em caráter definitivo, beleza? Precedido ou não de concurso em alguns casos. Opa! E que oferece maiores garantias a seus ocupantes. Gente, eu já elimino o cargo efetivo, sabe por quê? Porque o cargo efetivo, ele obrigatoriamente sempre tem que ter concurso. Não existe possibilidade hoje na nossa Constituição Federal de o cargo efetivo estar nesse cargo efetivo sem fazer concurso, tá certo? Então, precedido ou não de concurso público, em alguns casos, é o cargo vitalício, que a gente viu que em algumas situações não precisa de concurso. Tranquilo, gente? Então, questão 7, gabarito, letra E, sem medo de ser feliz. Beleza? Ficou claro aí pra você? Show de bola? Meu amigo, minha amiga, é o seguinte, a gente vai concluir aqui a primeira parte da nossa aula de agentes públicos, tá? A gente conclui por aqui. Um abraço para você. Voltaremos na segunda parte para a gente falar sobre o conteúdo de matéria constitucional, tá certo? Então nós vamos ver na segunda parte aqui da nossa aula quais são as definições constitucionais a respeito dos servidores públicos, dos agentes públicos e algumas informações importantes lá da Constituição Federal a respeito do agente público, beleza? Então a gente te espera na segunda parte da nossa aula. Valeu demais, forte abraço, até já já.